Olá, passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto promovido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica, com o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter. Hoje, o programa abordará o livro Oliver Twist, de Charles Dickens. E para isso contamos com a presença da professora Valéria Ribas do Nascimento, doutoranda em Direito e professora do curso de Direito da Unicinos, e com a professora Annelise Burmeister, mestre em Letras e professora do curso de Letras da Uniriter. Feita esta apresentação, eu pediria para a professora Annelise que nos fizesse um resumo para situar os nossos telespectadores sobre... muitos já devem ter visto o filme, enfim, mas Oliver Twist, de Charles Dickens. Oliver Twist é um dos livros de Dickens, né, que tenta retratar o que tem por assunto essa sociedade do século XIX na Inglaterra. Oliver Twist é um órfão, né, que nasce num lugar indefinido no interior da Inglaterra e que sofre dentro das instituições do governo para esses órfãos. Depois de algum tempo ele foge para Londres, onde ele encontra um grupo de bandidos, ladrões, né, comandados por um judeu, Fagin, que vive da exploração daqueles meninos que passam roubando nas ruas de Londres. Oliver não quer se corromper, mas também não consegue fugir desse círculo de pobreza e de criminalidade. Depois, com o correr da história, ele é ajudado por uma família e, no final, ficamos descobrindo que ele também faz parte dessa família. Pô, muito bem. O professor Ângela, a professora Annelise, no resumo, né, coloca a história do Oliver Twist dentro de uma Inglaterra injusta, uma Inglaterra do século XIX, uma Inglaterra sem Estado social, enfim, as injustiças sociais, uma Inglaterra com um direito feito dentro da perspectiva liberal para as classes dominantes, e ali se insere, Dickens pega para fazer a sua história desse pobre menino que acaba retratando todas as mazelas da justiça e do Estado inglês. Poderia-se dizer isso, assim, isso aí? Sim, poderia-se dizer isso. O Dickens, não só nessa obra, professor Lene, professora Annelise, não só nessa obra ele retrata as intensas desigualdades sociais que estavam acontecendo na Inglaterra nesse período. Não dava para dizer que tinha terminado praticamente, mas o Estado liberal estava em transformação para o Estado social, né, século XVIII, século XIX ali. Mas realmente nesse período existiam intensas desigualdades sociais e nesse livro justamente dois pontos chaves. Dá para fazer relação, na verdade, com o direito de início aqui para começar a discussão. O primeiro ponto chave que eu considerei na obra para fazer relacionando com o direito é a desigualdade social. Até hoje ainda continua, se a gente for pensar o caso brasileiro, permanece, existem muitas desigualdades sociais. E a questão do trabalho, exploração do trabalhador. No caso do livro, era o trabalho infantil. Hoje também a gente pode pensar ainda que existem, né? Claro que o Ministério Público atualmente no Estado Democrático de Direito hoje, o Ministério Público do Trabalho, tem atuado nessa questão, né? Seria um prato cheio, né, evidentemente, com todas as mazelas que Dickens apresenta, né, da Inglaterra, de uma... Mas permanece atual o livro justamente por isso. As desigualdades sociais continuam, a exploração do trabalhador também continua. Exatamente essa pergunta para encaixar. Permanece atual. Então, a literatura, não só de Dickens, mas a literatura consegue fazer com que essa temática transcenda, se universalize. Não só a história, mas também o formato e o que estava acontecendo ali no momento. Por exemplo, nós tínhamos um aumento da população urbana muito grande. Essa população urbana não estava procurando apenas os direitos dentro do sistema legal, mas também procurava literatura, procurava ler, era um aumento muito grande. Esse livro
e outros tantos, né, dessa época eram publicados por capítulos seriados. Né? Então, uma das coisas que é característica e que hoje a gente ainda vê muito nas novelas, né, uma coisa que se tornou até hoje apreciada, é que ao final de cada capítulo existe um suspense para o próximo capítulo. Então, ele também pode ser lido... Essa é uma especificidade importante do romance. Do romance. Ele pode ser lido capítulo a capítulo, né? E cria aquela expectativa para o próximo capítulo. É uma qualidade grande de qualquer escritor, principalmente de Dickens, criar durante um capítulo, que é tão curto, esse clímax e essa expectativa. Né? Alguma coisa se resolve e alguma coisa fica pronta para acontecer no próximo capítulo. Eu vejo que você tem aí uma edição também uma para edição crianças, que a infantil, professora Valéria trouxe, né? Mostre que é muito interessante ver que o Oliver Twist tem uma história, as histórias de Dickens, elas têm uma mensagem moral ainda muito forte, né? Elas ainda são... o Dickens é um escritor que ainda divide muito claramente o bom e o mal, o certo e o errado. Né? Então, há muitas adaptações para a criança, para o filme, como nós sabemos, eu acho que o mais recente de 2005, de Polanski, né? Mas que é um filme que não retrata exatamente toda a história do livro. Não sei se a Valéria quer... A professora Annelise fala da questão do aspecto moral, enfim. O ideal de vida boa, que é exatamente buscado por uma perspectiva, quer dizer, a fase do welfare state, do Estado-providência, que é uma decorrência do fracasso do liberalismo e o fracasso de uma sociedade liberal, está bem demonstrado dentro da Inglaterra daquele período. Esse ideal de vida boa é algo que a todo momento é buscado, porque essa também é a perspectiva de um Estado que precisa fazer intervenções na economia, na sociedade, na justiça, para que essa ideia de laissez-faire, laissez-passer, ela não se sustenta, né? Essa colocação está explícita no livro do Dickens. Está explícita. Inclusive no momento do julgamento. Tem julgamentos do Fagin, que era das pessoas más. Sobre o Fagin, quero logo perguntar para a senhora alguma coisa para não esquecer. Pois já estou adiantando. Mas justamente no julgamento dele, e tem um julgamento anterior, que é de um menino que encontrou o Oliver. Foi o primeiro menino que encontrou o Oliver e levou para essa turma. Sim. Esse primeiro menino que encontrou o Oliver e levou para essa turma, ele também vai ser julgado. E ele pergunta, nesse momento ele pergunta: quem é você para me julgar? Quem é você para me dizer o que é bom, o que é mal? E realmente aqui existe essa colocação que você tinha feito, Annelise, professora Annelise, anteriormente, sobre o bom e o mal, e a questão do julgamento, o papel do funcionário da lei. Eles chamam funcionário da lei. Era o fiscal que estava fiscalizando e conversava com o juiz durante o livro. Havia essa discussão também. Perfeito. A pergunta que eu quero lhe fazer é, há alguma relação de Charles Dickens, a pergunta que você faz sobre Shakespeare, por exemplo, com a questão do Shylock, dentro do Mercador de Veneza? Por que ele coloca o chefe dos meninos lá, o Fagin, como judeu? Olha, Ou isto é apenas intercorrente? Talvez pela questão... existem algumas interpretações, inclusive o Fagin, ele é apresentado no primeiro momento como um diabo, porque ele é apresentado na frente de um fogo com um garfo, né? Ele é muito feio, né? Ele explora, ele esconde o dinheiro, né? Ele esconde a riqueza que ele tem daqueles meninos, né? Então, talvez aí tenha essa questão do judeu que ficaria com o dinheiro escondido, né, explorando o explorador, né, dos outros. Mas ele também, de uma certa forma, é quem dá a esses meninos uma certa dignidade, se é que se pode chamar aquilo de dignidade, porque eles comem
Eles Claro. se sentem Essa é a ambiguidade. respeitados. Há uma certa ambiguidade no personagem. Existe uma ambiguidade, inclusive no momento que este menino que é julgado, que eles chamam, na minha tradução chamam de raposo, na tradução que a professora Valéria leu, acho que é de matreiro, né? É traduzido de várias formas. Ele, quando é preso, o seu amigo, o Bates, o Charlie Bates e o Fagin comentam que será que ele teria a sua oportunidade de mostrar toda a sua qualidade de ladrão, que como ele era uma pessoa especial, né? E durante o julgamento ele fala, e aí para nós, né, que trabalhamos com linguagem muito interessante, porque ele assume a linguagem daquelas classes que recebem um tratamento diferenciado da justiça. Né? Só pegando o gancho agora com o que ela estava Claro. falando antes, existia explícito no texto a palavra direito de roubar. Ele tenta convencer o Oliver para roubar. E aí ele diz para o Oliver, não, se você não roubar, outra pessoa vai ter o direito de fazer isso. Claro. Você tem que ocupar o seu espaço na sociedade, roubando. Só que em todo momento há o bom e há o mal. Então, ao mesmo tempo que o Dickens coloca como se fosse um ato de direito, ele critica com certeza, né, esse ato mal. Ele não está insuflando as pessoas a roubar, mas ele coloca como se fosse um Sim, mas isto, porque a desigualdade geraria uma espécie de... uma espécie de desobediência civil, uma espécie de legítima defesa. A ideia do espécie de... Os furtos seriam uma espécie de furtos famélicos em face da extrema injustiça da sociedade inglesa naquele momento, né? Quer dizer, uma justiça a serviço de sua majestade, os meninos que vão trabalhar em reformatórios que são explorados, né? Tudo em nome de sua majestade. Mas, para quem está ligando a televisão agora, nós estamos apresentando e discutindo o livro Oliver Twist, de Charles Dickens. É uma obra que trata da trajetória de um menino, enfim. Poderia-se dizer assim, um pouco, professora, desgraça pouco é bobagem, não no livro, mas porque o livro não é bem isso, claro. Mas a trajetória do personagem Oliver, ele retrata uma certa trajetória da humanidade sofrida, pode-se dizer metaforicamente. Em face dos conflitos sociais da sociedade que têm sido desiguais e opressoras. Talvez, não sei se seria possível isso, porque no final existe uma certa redenção, uma felicidade para sempre, né? Um retorno a uma condição de vida no campo, claro, de vida tranquila e feliz, que não é o que nós vemos na humanidade, né? Mas esse sofrimento muito grande talvez tenha a ver um pouco mais com uma visão bem, de certa forma, conservadora de Dickens, que é assim, ele critica o Estado, ele critica essa tentativa de papel social do Estado. Ele critica Logo eu vou lhe perguntar sobre o não-Estado, né? Ele critica todos os representantes do Estado, todos, e critica o sistema jurídico também do Estado. Tem um momento que está também claro essa questão, quando o Oliver, eles pensam em entregar o Oliver ou não para os funcionários da lei. A família que encontra o Oliver, a Nancy e a Nancy é outra, a Rose e a Maylie. Quando elas encontram o Oliver e salvam a vida dele, eles pensam, será que a gente conta para a polícia ou não conta? E eles resolvem não contar e chamam, por que não resolvem não contar? Porque eles dizem que os frios funcionários da lei não vão conseguir entender. Os frios funcionários da lei. A professora Annelise falava que o livro faz uma crítica à trajetória toda ao Estado. No plano do direito e daquilo que a gente entende sobre os estágios do Estado, quer dizer, o Estado liberal, o Estado social e depois uma fase do Estado democrático de direito, enquanto a professora, numa leitura, diz que há uma crítica forte ao Estado, Dickens não critica a falta do Estado? Interessante essa pergunta. Por quê? Porque o Estado social é uma intervenção pela falta que o próprio Estado fazia, porque o Estado liberal é ausência, é um Estado absenteísta, que deixa acontecer
quer dizer, com revolução industrial e tudo, a Inglaterra que ao mesmo tempo avança, ao mesmo tempo, qual é a diferença da Inglaterra com os meninos e quase com a escravidão de outros países? Esse livro está retratando justamente um momento de transição, quando as pessoas e a sociedade está querendo que o Estado intervenha. Está querendo que mude essa perspectiva. É sobre isso que eu queria que você falasse, essa questão. A intensa desigualdade social, a exploração dos menores. Inclusive, existiam leis que legitimavam essa situação. Leis que determinavam que os menores deveriam trabalhar para pagar o sustento. O Estado não deveria gastar com isso. Então, haviam leis que determinavam. As pessoas estavam clamando por uma mudança, havia essa necessidade. E não esqueçamos, né, Valéria, que as grandes lutas do século XIX era do 8 por 8 por 8. Isto é, 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho, etc. 8 horas de lazer. 8 por 8 por 8, por quê? Porque as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. Então, as lutas todas, aí começa a vir os socialistas fabianos e toda a questão da própria doutrina social da igreja, as tentativas, né, 1848, com a própria questão da Comuna de Paris, as ideias, né, de revolucionárias, enfim, de um modo ou de outro, começam a se instalar no século XIX para fazer a transição no século XX, né, da ideia do Estado essa social. visão está clara também. Quando ele coloca, quando o autor, o Dickens, coloca no livro um fato me chamou a atenção, até engraçado do livro. Particularmente eu achei engraçado. E tem coisas engraçadas. Muito engraçado. Você falasse depois Mas é disso. engraçado e triste ao mesmo Claro. tempo. É um momento sobre a comida, que aquela frase famosa que o Oliver precisa pedir para comer mais, e aí ele acaba sendo expulso de onde ele estava, acabam colocando uma placa. E depois, novamente, a fome. Alguém diz, vamos enforcá-lo. Mas volta novamente a questão da fome, quando chega o fiscal o Bumble, chega e diz assim que ele está raivoso porque ele comeu muita carne. Que os patrões dele deram carne, por isso que ele ficou raivoso. Eu achei engraçado, porque estava dizendo, se o patrão dá demais, se o empregador dá demais, a pessoa... Eu entendi particularmente que estava fazendo uma crítica aos patrões determinados. Não, e depois a ideia paternalista também, porque há uma dupla crítica, né? Uma ideia de uma sociedade que pensa que ao dar emprego está fazendo um favor, e há uma ideia de uma sociedade que começa aos poucos ver a necessidade de rupturas sociais. Tanto é que no século XX se dá, os estados sociais são amálgamas do próprio capitalismo, porque a ideia é vão ser os anéis e ficam os dedos. É interessante que isso traz muito do humor, porque ele salienta muito essa comparação, né, a surpresa de aquela classe de pobres querer mais, né? A surpresa de se esperar. Então, por exemplo, Dickens coloca isso o quê? Os ricos são todos gordos, os outros são todos muito magros. Isso está muito bem retratado e é bem simbólico isso. É bem simbólico. Os ricos comem muito e se surpreendem demais quando os pobres querem comer. E parece até que morrem de fome como se fosse culpa deles, né? Exatamente. Que coisa, como é que morrem de fome? Isso. Uma certa ofensa até ao Estado, que daí, nesse caso, está tentando fazer tanto por eles. Claro. Né? Então, isso tem muito do humor, esse absurdo que o Dickens deixa claro, né, nas falas dos seus personagens, principalmente aqueles que estão nas classes mais altas e dominantes, né? Claro. O humor, em geral, vem daí, vem dessa surpresa que eles têm de que existe uma classe que queira também viver. E não é por nada que a tese marxista, era de que o socialismo teria que se dar por exemplo, a Inglaterra seria o lugar do socialismo, não pela miséria, mas sim porque ali o capitalismo avançaria, né? O capitalismo que se daria num grau mais alto e, portanto, dali poderia sair o socialismo, né? A ideia do direito, de um direito injusto, de um direito que precisa ser modificado, Dickens colocaria essa questão apenas como um pano de fundo, ou isto é um ponto
um ponto que ajuda a sustentar a própria trajetória da obra. Agora com essa sua pergunta eu lembrei, professor Lênin, do Gadamer. Pois. A gente, do Gadamer, do próprio Heidegger, a gente tem a nossa pré-compreensão. Eu, particularmente, com certeza, analisei dessa forma. O Sim, livro, claro. agora eu li novamente o livro, já formada em Direito, fazendo pós-graduação. Com certeza, para mim, o direito está evidente no livro. Sim. E é um ponto-chave. Mas eu acho que tem pessoas que vão analisar o livro por outro aspecto, como um pano de fundo, realmente. Mas, com certeza, ele toca no direito. Eu não sei o que a senhora... Eu acho que é um dos elementos muito fortes ali dentro, mas também acho interessante que, na verdade, o direito se dá por agentes não do judiciário, no final, na história, né? É o senhor Brownlow que acaba buscando investigar de onde veio o Oliver Twist, quem era o Monks. Monks era uma pessoa que estava tentando fazer com que Oliver sumisse da história, porque, na verdade, era um meio-irmão que queria ficar dono de toda a herança, né? Mas essa justiça, fica claro que ela é importante, mas ela não vem daquele judiciário, ela vem dos bons, né? Das pessoas boas que conseguem, por influência, trazer a verdade e destacar quem são realmente os bons, os errados e os certos, os bons e os maus, né? O sistema judiciário parece que ele critica muito e não confia, né? Acho ainda que ele coloca muito ainda fazendo o papel de apenas um defensor das classes privilegiadas. Claro, sem dúvida. Professora Valéria, a ideia eu quero insistir no ponto do não-Estado, né? E do papel da literatura, como é que a literatura consegue retratar, isso aparece nos Miseráveis, de Victor Hugo, e é recorrente essa questão de uma literatura de denúncia e que dentro dele o direito acaba sendo retratado a partir de sua característica mais odiada, que é a preservação do status quo. E a preservação do status quo pelo estereótipo dos tribunais e dos julgamentos, enfim, como acontece dentro, o autoritarismo daquele juiz que... Todo momento está evidenciado o autoritarismo do judiciário, nesse livro. Claro. Como a professora colocou... De um direito que visa exatamente a preservação daquela sociedade injusta, né? Como a professora colocou, ela utilizou o termo direito, o direito veio dos bons. Agora o senhor está me colocando a questão da norma, do que estava em vigor naquele momento, do direito posto. Claro. E ela colocou a questão do direito, que ela percebeu que o direito veio da sociedade. É interessante definir algumas coisas aqui. Que o direito posto, a maioria das pessoas, eu não sei, o público, né, professor Lênin, que está assistindo, mas o direito tem o direito posto e existe a legislação que vai formar esse direito, mas tem a interpretação das leis. Agora a gente pode voltar a falar um pouquinho de hermenêutica. Na verdade, tem a questão de como a gente vai colocar essas leis na realidade, como a gente vai enxergar, trazer essas leis para a realidade social. Nesse livro, o julgamento é só o direito, o que o juiz analisa é só o direito posto. Ele não vai pensar o caso concreto, ele quer saber o que está dizendo a norma. Dá para perceber, é isso que o senhor está colocando, existe esse direito. Mas uma questão fundamental, né, Valéria, que tem que ser levada em conta, professora Annelise, que naquele momento histórico, você está falando de direito posto, quer dizer, há um direito posto, opressor, e há um juiz opressor, há um sistema opressor, porque está dentro de um paradigma a ser superado, nesse sentido. É que agora a gente já está pensando hoje, né? Diferente. Em que a busca, né, digamos, em que a moral era uma perspectiva de contenção das mazelas do direito. Daí a questão do bom e o mal todo o tempo da moral, certo, professor? Exato. Agora,
concordo, mas gosto de lembrar sempre que no final Dickens acaba colocando Oliver Twist dentro de uma família não de pobres. Sim, mas de uma família... Claro que fruto, né, de um relacionamento fora dos padrões daquela época, um relacionamento não aceitado pela sociedade, mas ele não é... não teríamos aí a população pobre tendo direito de fazer parte da sociedade. Não, é como se fosse apenas alguém que foi tirado daquela sociedade privilegiada. Ele foi cooptado. Isso, e depois foi trazido de volta. O final do livro traz Oliver, com aquela bondade nos olhos, de volta ao lugar que ele era de direito aqui, no sentido de ser de uma classe social, não dos miseráveis. Bom, né? Talvez, enfim, estamos chegando no final, talvez essa questão, em Marx também aparece a sociedade ideal como uma espécie de paraíso no final. O menino acaba entrando ele se transforma na classe dominante e é uma espécie de paraíso também. Em 15 segundos, está o nosso programa, o tempo é o tempo da modernidade, ele vai mesmo, né? Como eu tenho dito aqui no programa. Passa rápido. Alguma impressão final, enfim, a recomendação, vale a pena ler Dickens? Agora, esse ano, a gente já está comemorando, né, 20 anos da Constituição Brasileira, só para fazer um gancho final. Pois. Fazendo um gancho final com a teoria da proteção integral, que nós temos na Constituição, no artigo 227, que fala da proteção do menor. A Constituição de 88, ela vem justamente em outro paradigma de Estado democrático de direitos. Já vamos para o terceiro modelo de Estado. Mas, se a gente dividir em modelos, então, atualmente é de fundamental importância esse livro. Particularmente eu considero um livro essencial hoje, no caso brasileiro também, porque evidencia essas desigualdades que permanecem a todo momento. A gente vê por aí menores, carentes, e a desigualdade social crescendo vertiginosamente como está. Bom, só para lembrar que, além disso, é um livro que vai trazer muito prazer ao leitor, porque ele não traz apenas desgraça, não é o caso dos escritores mais contemporâneos, claro, mas ele traz muito divertimento também. Claro, como John Maxwell Coetzee, né, com o seu livro Desonra, Espera dos Bárbaros, enfim... Annelise e Valéria, muito obrigado por terem estado aqui, agradeço a presença de vocês e convido os telespectadores para nos acompanharem na próxima semana, quando estaremos discutindo mais um clássico da literatura mundial. E outras informações, esta é a nossa segunda temporada de Direito e Literatura, podem ser obtidas no site www.ihj.org.br. Você pode entrar em contato também conosco pelo mail ihj@ihj.org.br. Este programa é patrocinado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter. Até lá.